Vamos prosseguir com explicações do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman sobre a essência da oração, o aspecto místico da oração, seus objetivos espirituais, os efeitos que ela desencadeia. E aqui nós abrimos um novo ensinamento do Alter Rebbe, extraído de um outro discurso racídico pronunciado por ele e anotado pelos seus discípulos, etc. E aqui, continuando com o assunto da oração, o Alter Rebbe nos aborda um assunto básico e essencial, que é o propósito da vinda da alma para esse mundo. Qual o objetivo da nossa vida? Por que a nossa alma sagrada, por que a nossa alma espiritual e elevada, que na sua origem, na sua matriz, está num habitat espiritual, ela está conectada à divindade, porque quis a divina providência que essa alma baixasse, descesse daquele nível elevado, chegando aqui até o plano terrestre inferior, sem nenhuma espiritualidade revelada, se revestindo num corpo físico com suas fraquezas, tendências e inclinações. Qual o propósito e objetivo disso? E esse assunto essencial, que inclusive é tema de diversas abordagens na Hassidut, então volta e meia é comum que essa pergunta é trazida de forma insistente: por que e para que a nossa alma desceu para esse plano terrestre, para esse mundo físico? Isso está relacionado com a tefilá, com a oração. Nós sabemos que o Zohar HaKadosh, a obra mestra da Kabbalah de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai, ele nos fala sobre a visão que o patriarca Yaakov, o terceiro patriarca, teve naquele sonho famoso, no qual ele vislumbra uma escada, e essa escada tinha os seus pés fincados no chão, na terra, porém o topo da escada chegava até os céus. Ele via anjos subindo e descendo por essa escada. Então Zohar nos diz qual o significado dessa escada: Sulam Datzlota, que isso se refere à reza, à oração. Em outras palavras, nós vemos aqui que a oração é uma forma de se elevar. E isso não apenas que contrasta com a descida da alma para esse mundo, e já antecipando qual é a resposta para essa questão, por que a alma desceu aqui, então a resposta ela é dita de forma rápida e simples, mas para entender isso nós precisamos elaborar e detalhar, etc. A resposta, em poucas palavras, é Yeridah letzorech aliyah, que na realidade esse descenso, essa descida da alma, ela tem como objetivo uma elevação maior. Há uma descida de fato, uma queda espiritual, uma descida muito intensa, mas o objetivo dessa descida, desse rebaixamento espiritual, por assim chamar, da alma, chegando até esse mundo terrestre, se incorporando aqui no corpo físico, etc. O objetivo maior disso é não apenas ela recuperar o seu status quo inicial, o seu nível elevado no qual ela se encontrava, mas na realidade se elevar para um patamar ainda mais alto em termos espirituais. E como se processa essa elevação? Então, sem dúvida alguma, uma das ferramentas espirituais que nós temos, uma das formas e maneiras, um dos instrumentos principais que nós temos para conduzir a elevação da alma e recuperá-la, para que ela recupere a sua posição original e ainda transcenda, suba de forma mais elevada, é através da oração. Por isso está ligado também com a oração esse assunto. Mas vamos ver nas palavras do Alter Rebbe. Nos fala o Rav Shneur Zalman: Hine noda shiridat nishmoteihem shel Israel leitlabesh beguf venefesh abahamid ba'olam hazeh. É sabido pelos livros de Kabbalah, etc., que a descida da alma de Israel para esse mundo, se revestindo num corpo físico e convivendo com uma alma animal, ou seja, que a alma divina no próprio corpo físico que ela se reveste, quando ela se incorpora, ela também não está sozinha.
mas ela ainda tem a companhia, às vezes indesejada, da alma animal. A alma animal é o lado orgânico, é o instinto de sobrevivência, é o desejo de autossatisfação, e disso se deriva muitas vezes até o egocentrismo, a possessividade, se a pessoa não trabalha sobre si, mas de qualquer forma, tudo isso está vinculado à alma animal, que também está presente e revestida no corpo e também quer tomar conta do corpo, quer comandar os rumos da vida, e muitas vezes ela até consegue. Então, diz o Alter Rebbe, para entender qual o propósito da descida das nossas almas, das almas de Israel, para se revestirem num corpo físico, convivendo com a alma animal. Beolam Hazé, aqui nesse mundo e plano terrestre, nesse mundo físico material, a prática, o que nós sabemos, conhecendo os níveis espirituais e sabendo de onde se deriva a alma divina, então nós sabemos e constatamos que Hi Yeridag Dolá Lahen, isso é uma descida muito intensa, isso é um rebaixamento enorme. Quando a alma divina é rebaixada mimalatan umimadregatan, do seu nível e categoria original onde elas se encontravam, em termos espirituais elevadíssimos, shayu mikodem lachen, onde elas estavam antes de vir para esse mundo terrestre, antes de se incorporar, shebeotan kshurot bemkoran, enquanto as almas estavam ligadas às suas matrizes, às suas fontes. Não apenas que elas estavam num nível espiritual muito elevado, que elas estavam num habitat propenso, propício para a espiritualidade e divindade. Mais do que isso, em função do habitat que elas se encontravam, elas tinham um grande prazer e satisfação, vivenciavam um êxtase espiritual. Na linguagem dos nossos sábios, elas usufruíam prazerosamente do reflexo da Shekhinah, da presença divina, ou seja, que elas captavam a presença divina de forma revelada, de forma explícita, e do reflexo da luz divina, as almas tinham um grande prazer e deleite. Isso nos níveis cabalísticos chamados de Gan Eden Elyon Vetachton, no Gan Eden superior, no paraíso superior e no paraíso inferior, já vamos falar sobre isso. Então, aqui nos explica o Alter Rebbe que as almas, antes de descerem para esse mundo físico, enquanto elas estavam ligadas e conectadas à sua fonte espiritual, e essa fonte espiritual não é um espaço físico, não é o Gan Eden, não é o paraíso que se refere aqui na Terra, onde Adão foi colocado após a criação, mas é um nível espiritual chamado de Gan Eden, Jardim do Éden, que faz alusão a um paraíso espiritual. Então se fala, por que aquilo é um paraíso? Porque lá as almas usufruem, que elas provam, comem frutas gostosas, porque é um plano espiritual, elas usufruem do quê? Da espiritualidade e da divindade, elas usufruem dos reflexos da Shekhinah, da revelação da presença divina, e isso causa um grande deleite e prazer, um prazer imenso, incalculável, que nós aqui, incorporados no plano físico terrestre, nem somos capazes de imaginar sequer o grande prazer intenso que a espiritualidade causa. Os tipos de prazeres que nós conhecemos e que nós nos sentimos atraídos são prazeres físicos, materiais, que são banais e incomparáveis a esse nível de prazer espiritual. Então, de acordo com os livros da Kabbalah, se fala que existem dois níveis básicos, eles também se subdividem em inúmeras categorias. No Gan Eden, no chamado Jardim do Éden, no paraíso, que ele chama de Gan Eden superior, Gan Eden inferior, paraíso superior e inferior, se fala que as almas de uma categoria espiritual mais elevada, elas se encontram no plano superior do Gan Eden, do paraíso, enquanto aquelas almas que têm um nível espiritual mais baixo se encontram no Gan Eden inferior, no paraíso inferior, mas ambos tipos de almas se encontram num nível muito elevado. Então ele nos diz, essa foi a pergunta que o Alter Rebbe nos propôs aqui, e que ele expõe isso em vários lugares, como nós dissemos. Uma vez que acima, enquanto as almas lá se encontravam, estavam num nível tão elevado,
Aqui então cabe ressaltar que o conceito de Gan Eden, quando nós nos referimos ao Jardim do Éden, paraíso, nós já vemos daqui que existem dois níveis ou dois tipos de conotações dependendo do contexto, porque também se fala que as almas, depois que passaram por esse mundo, cumpriram sua missão, realizaram seu papel, elas também ficam no Gan Eden, também ficam no paraíso, usufruindo dos prazeres espirituais, não é? Que o Gan Eden, que o Jardim do Éden espiritual proporciona, e isso como forma de recompensa aquilo que as almas realizaram. Então a gente poderia definir assim, que existe o conceito do Gan Eden, do paraíso pré-vida, antes das almas descerem para esse mundo, na fonte matriz onde elas se encontram, aquilo a esse nível também é chamado de Gan Eden. Existe o Gan Eden, existe essa conotação que se dá ao mundo, ao momento da recompensa e remuneração espiritual para a alma, depois que ela passou por esse mundo e realizou aquilo de bom que ela poderia ter feito, etc. Então ela também se encontra no Gan Eden, no Jardim do Éden, dessa feita para usufruir, receber a recompensa pelo que ela produziu. De qualquer forma, aqui nos perguntou o Alter Rebbe se as almas se encontravam lá num lugar, num espaço ou num nível tão elevado. Então, qual era a necessidade de haver um rebaixamento, uma descida tão intensa até esse mundo físico, terrestre, materialista, onde aqui as almas são incorporadas. Quando elas se revestem no corpo, elas praticamente ficam presas, limitadas ao corpo físico, com suas tendências e inclinações. Convivendo com a alma animal que toma conta do corpo, elas ficam sufocadas, reprimidas, as almas divinas, não é? E essa é uma situação insustentável, não só não agradável para a alma divina e espiritual, mas algo que deixa ela completamente enclausurada, reprimida, etc. E nessa situação, nesse espaço, nesse habitat, a alma já não tem acesso à espiritualidade como ela tinha antes. Então é claro que ela já perde toda a possibilidade de usufruir, de ter prazer. Ela não contempla a divindade, ela não percebe os reflexos da Shekhinah, da presença divina. Por quê? Porque nesse mundo físico, material que nos encontramos, a divindade está oculta, está encoberta. Essa é a regra espiritual do nosso mundo. Aqui a luz divina fica... Deus é onipresente, Ele está aqui sem dúvida, mas nesse mundo a luz divina está completamente oculta, encoberta. Mais do que isso, que a alma se encontra não apenas aqui nesse mundo, mas ela se encontra incorporada num corpo físico, convivendo com uma alma animal, que isso encobre e obstrói e limita mais ainda a espiritualidade e o alcance da alma divina. Então, qual o motivo e qual o objetivo dessa descida, desse descenso, desse rebaixamento para a alma? Então, como nós já adiantamos, a resposta vem em poucas palavras e parece simples, mas na verdade é complexo entender o profundo e real significado disso. Diz o Alter Rebbe, uma dúvida que essa descida ela tem como objetivo uma elevação, e uma elevação maior ainda acima do nível original que a alma se encontrava antes de descer para esse mundo. Então, isso que se explica em inúmeros lugares na Hassidut, que essa descida visa uma elevação maior, ou seja, Hainu shebesofo shel davar, no final das contas, o propósito final de tudo é Hine alidei eridazu, que através desse descenso, através desse rebaixamento, mas agindo e atuando justamente aqui nesse plano inferior, onde a espiritualidade está obscurecida, está oculta, onde a alma está revestida e limitada num corpo físico, e ela esbarra no materialismo à torta e direita. Mas justamente passando por esse plano e realizando o que ela precisa realizar, a alma aqui nesse mundo material, através disso, mitalota neshamot be'aliyah gdolah, as almas acabam se elevando
de sobremaneira, para um nível elevadíssimo, Arbe yoter lemala mikfi shehayu beodan began eden, a um nível muito mais elevado, inclusive em relação àquela categoria original, nível original, onde elas se encontravam no chamado Gan Eden, Jardim do Éden, do Paraíso, antes de terem descido para se incorporar aqui nesse mundo.